Nós vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Gênesis capítulo 13, estarei lendo a partir do versículo 14. 13, 14. Estarei lendo na versão NVI da palavra do Senhor. Amém? Diz assim: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Meu Deus e meu Pai, fala conosco, meu Deus, a partir deste momento, Pai, através, Deus, da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra, Pai, venha, Deus, nos preencher, aleluia, nos guiar, Deus, aleluia, em meio, meu Pai, aleluia, a nossa caminhada, a escuridão, ó Deus, aleluia, que a Tua palavra, meu Pai, seja uma luz, seja, meu Deus, como diz a Tua palavra, seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ó Deus. Aleluia, meu Deus, e que nós venhamos viver, pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Aleluia, meu Deus, tudo aquilo que é pregado, meu Deus. Aleluia, meu Pai, que venhamos pôr em prática, Pai, em nossa vida, a cada dia, a cada instante, Pai. E que neste momento o Senhor venha falar conosco, Pai. Aleluia, que eu seja um instrumento, Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, que nada venha sair de mim mesmo, aleluia, meu Deus, mas que eu seja somente um instrumento, um meio, aleluia, que o Senhor vai usar para fazer com que a Tua palavra chegue, Pai, aos ouvidos, ao coração daquele que está necessitado, Senhor. Aleluia, meu Deus. E que todo impedimento, todas as barreiras, ó Deus, venham cair por terra agora. Tudo aquilo, meu Deus, que quer tirar a nossa atenção, atrapalhar, meu Deus, venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. O Senhor chama Abraão, né? O Senhor chama Abraão, no capítulo 12, né, de Gênesis, a partir do versículo 1, o Senhor chama Abraão, né? Aqui fala, né? Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus chama Abraão, e ao mesmo tempo que Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para ele. E aqui no capítulo 13, né, logo no início, nós vemos que Abraão, quando ele saiu, né, de Ur, ele não saiu sozinho, né? Ele levou Ló, né, o seu primo, ele levou com ele, né? O acompanhou, né, nesta aventura, né, que é o chamado de Deus, né? Ló saiu e foi juntamente com Abrão, né? Ainda não era Abraão, era Abrão. E ele vai junto com Abrão, né?
E aqui no capítulo 13, logo no início, nós vemos que há uma desavença entre os empregados, os servos, né, dos primos ali, de Abrão e de Ló. Eles começam, né, a se desentender, né? E o Senhor, né, ali faz com que eles se separem. Cada um toma um rumo, cada um vai numa direção, né? Abraão dá o poder de escolha para Ló. Ele escolhe para onde ele quer ir. E ele vai. E logo depois disso, o Senhor, né, fala com Abraão. Ele faz uma promessa para Abraão, né, a partir do versículo 14. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. E ele promete a Abraão: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Né? O Senhor prometeu que daria um novo lar, uma terra nova para Abraão, e não somente isso, que ele teria uma descendência, e que essa descendência seria tão numerosa quanto o pó da terra. Se nós conseguirmos contar o pó da terra, nós saberemos que é muito. Porque o pó da terra, né, é quase impossível de contar. Né? Somente ali, se você olhar o pó mesmo, a olho nu, você não percebe muito bem os grãos que há ali. Agora, com eu esqueci o nome daquele objeto que os cientistas usam, né? Para enxergar, para aumentar, esqueci o nome, mas se você olhar com um instrumento daquele, você vai ver que ali tem muito. Se você pegar um punhadinho e colocar ali, você vai ver que tem muita coisa ali. Então, o pó da terra, ele comparou porque é uma coisa que tem muito. E essa seria a descendência de Abraão, né, que Deus promete a ele, né? Abraão sai, né, ali da onde ele está, do conforto da sua casa, do meio dos seus parentes, e vai para onde o Senhor o está levando, né? Ele vai confiando no Senhor, confiando na promessa que o Senhor fez a ele, né? Eu estava meditando hoje na palavra do Senhor, eu estava meditando, né, na palavra, e o Senhor falou ao meu coração, né, sobre promessas, E quantos de nós já recebemos promessas do nosso Deus? Né? Quantos de nós já recebemos as promessas que Ele, né, tem para a nossa vida? Que o Senhor, Ele tem promessas para todos nós, cada um de nós, né, individualmente, porque o Senhor, Ele não trabalha no coletivo, mas Ele trabalha individualmente, na vida de cada um de nós. Isso que é maravilhoso. Em meio a uma multidão de gente, né, como o pó da terra, o Senhor nos conhece, sabe quem nós somos, né? E Ele trabalha na nossa vida individualmente. E Ele tem uma promessa para cada um. Olha que maravilhoso isso. Para cada um de nós há uma promessa. Não somente uma, mas várias promessas. Deus tem várias promessas para a nossa vida. O Senhor, né? Ele, né, como um pai amoroso, que quer o melhor para o filho, Ele quer o melhor para a nossa vida, quer nos direcionar pelo melhor caminho, para que nós cheguemos a um lugar onde Ele preparou para nós, né? O Senhor trilha o nosso caminho, né? Ele trilha, Ele tem, né, ali as bênçãos, né, selecionadas para a nossa vida. Então, todos nós, né, já recebemos promessa do nosso Deus, né? Porém, todas as promessas feitas a nós por nosso Deus já se cumpriram. Todas as promessas que o Senhor fez a nós, né,
Todos nós aqui acredito que já receberam, não somente uma, mas algumas promessas. Será que todas essas promessas, acredito que algumas já se cumpriram, né? Mas todas já se cumpriram na nossa vida, né? Todas elas se cumpriram. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas, né? Ele cumpre, porque em Josué, se nós abrirmos a palavra de Deus em Josué, no capítulo 21, Josué, capítulo 21, no versículo 45, está escrito: de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele cumpre as promessas que Ele faz, né? Por quê? Por que Ele cumpre? Em Números 23, 19, está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então Deus cumpre promessas, né? Nós sabemos que Ele é um Deus fiel, um Deus que quando Ele fala, a sua palavra não volta vazia, né? Como está escrito em Isaías 55:11. Né? Assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, para que mude de ideia. Né? A palavra dele não volta vazia. Então nós sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Quando Ele fala, a sua palavra vai se cumprir. As promessas que Ele fez vai se cumprir na nossa vida. Nós sabemos disso. Porém, o que faz uma promessa de Deus não se cumprir na nossa vida? O que faz uma promessa de Deus não se cumprir na nossa vida? Tem um louvor que diz: não morrerei enquanto as promessas não se cumprir, né? Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, né? Mas sabemos que tem pessoas que morrem com promessas, sem cumprir na sua vida. E o que faz as promessas de Deus não serem cumpridas na nossa vida, somos nós mesmos. São as decisões que nós tomamos. São as decisões que nós tomamos no percurso da nossa vida. Isso faz com que as promessas de Deus não se cumpram. Podemos até morrer sem as promessas dele não se cumprir. Porque o Senhor, quando Ele promete algo para nós, Ele quer que nós venhamos fazer o quê? A vontade dEle. Quando Ele promete algo para nós, porque o Senhor, Ele tem, né, o melhor para nós, mas para que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, nós temos que fazer a vontade dEle. Temos que obedecer a Ele, a palavra, ao que Ele manda. E não foi isso que Saul fez. Não foi isso que Saul fez. Saul foi ungido rei de Israel, o primeiro rei da nação. Foi ungido, foi escolhido para governar o povo de Deus. Olha a honra que Saul teve em governar uma nação, a nação do povo de Deus. E Deus dá uma ordem para ele. 1 Samuel 15, vamos abrir.
a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15. A partir do versículo 22 de Samuel, 1 Samuel 15, diz assim, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Saul tinha uma ordem. O Senhor pediu, para que Saul exterminasse um povo, os amalequitas. Matasse todos, homens, mulheres, crianças, animais, e acabasse com tudo, destruísse tudo, para que não venhasse sobrar nada. Nada, vestígio nenhum daquele povo teria que existir, porque o Senhor pediu a destruição daquele povo. Aquele povo foi contra Israel. Quando Israel sai do Egito, esse povo vai contra Israel. E o Senhor aguardou o momento certo para exterminar esse povo. E ele dá essa ordem a Saul. Saul teria que matar a todos, desde o maior até o menor, desde o rei até o menor deste povo. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Saul poupa a vida do rei, separa o melhor dos carneiros e dos bois. E Samuel, quando chega ali, o Senhor fala com Samuel, que estava rejeitando Saul como rei. E quando Samuel chega ali, onde está o acampamento, Saul tenta se justificar, ele tenta fugir, ele tenta ali de todas as maneiras fugir ali daquilo que Samuel tinha falado para ele. Samuel confronta ele: olha, o Senhor não pediu para que você venhasse a fazer isso. Ele falou: eu fiz, mas Samuel, já sabe que ele não fez. Samuel fala: que balido, de ovelhas é essa aqui, mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? E aí ele tenta justificar: não, foi os homens que separou, foi isso, foi aquilo. Em momento nenhum Saul se arrepende daquilo que ele fez, da desobediência dele para com Deus. Ele não tem arrependimento em seu coração. E Deus, nós sabemos que quando Samuel vai ungir a Davi, o que o Senhor fala para Samuel? Eu não vejo como os homens veem, eu vejo o coração. Então o Senhor sabia o que havia no coração de Saul. Ele sabia que havia no coração de Saul. Ele sabia que o coração de Saul era obstinado. Ele sabia que Saul, ele não iria
Ele não iria voltar atrás, ele não iria ali se reconciliar ali com o Senhor, né? Ele não iria fazer isso. O Senhor conhecia o coração dele. Ele tentou ali, né, de todas as formas, pedir perdão, mas o Senhor já tinha o rejeitado. O Senhor o rejeitou como rei de Israel, né, e rasgou o reinado dele. Né? Então, nós sabemos que ele já não iria mais reinar sobre a nação, a sua descendência não iria mais reinar sobre Israel. Né? Deus estava tirando o trono de Israel das mãos dele e passando para outro, para Davi, que era um homem segundo o coração dele. Então, olha só o que Saul perde. Ele foi o primeiro rei escolhido de Israel. A sua descendência poderia ter reinado para sempre, assim como a descendência de Davi. Porém, por causa da desobediência dele, por causa, né, da sua obstinação, o Senhor tira o reino dele. Então, nós vemos que promessas não se cumprem na vida daqueles que não fazem a vontade do Senhor. Nós vemos que Deus tem promessas na vida de todos nós, mas que se nós não fizermos a vontade do nosso Deus, se não obedecermos ao nosso Deus, essas promessas não vão se cumprir sobre a nossa vida, não vão se cumprir. O que é necessário? O que é necessário para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida? Né? A primeira coisa para que as promessas de Deus se cumpram, né, é que venhamos confiar no nosso Deus. Precisa haver confiança. Precisa ter fé no nosso Deus. Né? Nós precisamos confiar cegamente em Deus. Cegamente. Né? Sabe quando uma criança do tamanho do Pedro, sabe quando a gente põe ele em cima de um lugar alto e chama ele se joga. Por que ele se joga? Ele se joga, né, nos nossos braços porque ele confia totalmente. A criança, ela tem uma confiança total no seu pai ou na sua mãe ali, na pessoa que está chamando ela. Há uma confiança 100% da criança, que faz com que ela se jogue, se atire da onde ela está, nos braços da pessoa que está ali chamando ela. E é desta forma que o Senhor nos convida a ser. Para que nós venhamos confiar totalmente nele, ao ponto de se jogar, sem olhar para baixo, sem pensar em outras coisas, sem olhar as circunstâncias. Desta forma que o Senhor nos convida a confiar, a ter fé nele. A segunda, né, é que tenhamos paciência. Paciência. A palavra de Deus, né, o Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Né? Então, ter paciência, porque o tempo que nós achamos que é o tempo almejado, o tempo que nós achamos que é aquele tempo que precisa acontecer, que precisa, né, as coisas acontecerem para nós, para a nossa vida, não é o tempo de Deus. Né? Não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quanto tempo, né, Abraão esperou por um filho? Quanto tempo? A palavra declara que Abraão, quando ele saiu de Ur, ele tinha 75 anos.
Abraão foi ter Isaque com 100 anos. 25 anos ele ficou esperando. Esperando. Abraão, ele teve o quê? Paciência. Se ele não tivesse paciência, né? Quem sabe a promessa de Deus não tivesse se cumprido em sua vida. Quase, né? Teve ali um desvio, porque Sara, né, quis dar um jeito. Mas o nosso Deus, ele é misericordioso, né? Então, como um Deus misericordioso, como um Deus, né, que ama o seu filho, o Senhor ali, né, manteve a sua promessa na vida de Abraão. Então, depois ali do tempo determinado, o tempo de Deus, Abraão teve Isaque. E a terceira coisa é obedecer a Deus, né? Aqui, como Saul, né? Samuel fala a Saul: olha, Deus tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, né? Deus não tem prazer em sacrifícios, em holocaustos. O prazer de Deus é quando obedecemos a Ele, quando obedecemos a sua palavra, quando andamos nos seus caminhos. Então, nós precisamos obedecer ao Senhor, obedecer a Deus. Confiança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a primeira coisa, confiar, ter paciência e obedecer, né? E é isso que vai fazer com que as promessas de Deus venham a se cumprir na nossa vida. O Senhor não se esqueceu das promessas que Ele tem na vida de cada um de vocês. Na minha vida e na sua vida, o Senhor não se esqueceu. Ele está esperando o momento certo de cumprir essas promessas na sua vida. Na minha, na sua vida. Então, que venhamos confiar no Senhor e ter paciência e não nos desviar dos seus caminhos. Amém?